Bom, pessoal, então eu vou falar um pouquinho sobre sequências monótonas e sobre a análise do crescimento ou decrescimento de uma sequência. Então, digamos que a gente tenha uma sequência do tipo AN, que comece em 1 e vá até infinito, ok? A gente pode ter diversos casos para analisar a monotonicidade, como é que fala isso? Monotonicidade de uma sequência. Então, a gente pode ter uma sequência crescente, a gente pode ter uma sequência estritamente crescente, a gente pode ter uma sequência decrescente e a gente pode ter uma sequência estritamente decrescente. O que vai ser a diferença de uma para outra de todas essas formas de analisar? Uma sequência crescente vai ser uma sequência do tipo 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5. Vamos analisar a diferença de uma sequência crescente para uma sequência estritamente crescente. Uma estritamente crescente seria 1, 2, 3, 4, 5. Então. Ou seja, a sequência estritamente crescente nunca pode pará-la, nunca pode repetir. E se essa sequência ela continua crescendo, apesar de ela parar um pouquinho aqui no 3, que repete duas vezes, né? E o 4 também. Então, essa é a diferença de uma sequência crescente e uma estritamente crescente. Por lógica, né, uma sequência decrescente vai ser 10, 9, 9, 9, 9, 8, 7. Ele vem decrescendo, fica parado aqui um pouco no 9 e depois continua a decrescer. Já se fosse estritamente decrescente, teria que ser 10, 9, 8, 7, 6 e assim por diante. Então tá. Agora a gente vai precisar de fazer alguns testes, né? Por uma sequência crescente, a gente vai ter que obedecer o seguinte: a n mais 1 menos o an tem que ser maior ou igual a zero. Se obedecer essa inequação aqui, então a gente vai ter uma função crescente. Qual que vai ser a diferença para uma sequência estritamente crescente? O an mais 1 menos o an vai poder ser apenas maior que zero, e não maior ou igual. Mesma coisa, né? Então, por uma função ser decrescente, o an mais 1 menos o an vai ter que ser menor ou igual a zero. E para uma função ser estritamente decrescente, vai ter que ser an mais 1 menos an vai ter que ser só menor que zero. Tirar o maior ou igual, ou menor ou igual, garante pra gente que a gente não vai ter essas repetições aqui, certo? Então aqui em marrom eu coloquei os testes, né? Tá? Obedecendo essa inequação aqui, a gente garante que as nossas funções vão ser o que está escrito aqui. Então, olha só. Se eu tivesse uma função do tipo 1 sobre n, tá? Uma sequência 1 sobre n. Como que eu gostaria de saber, faria para saber se essa função é crescente, estritamente crescente, decrescente ou estritamente decrescente? A nossa intuição seria só abrir, né, os termos. Digamos, seja que comece em 1 e vá até infinito. Então, isso aqui começaria em 1, depois seria 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4 e assim por diante, né? A gente vê que está realmente decrescendo, mas a gente pode simplesmente chegar e garantir isso, né? Nesse caso, é um caso bem fácil, mas vamos usar
o que a gente sabe, né? A gente tem o nosso AN, que é 1 sobre N. E o nosso AN mais 1 vai ser o quê? Nosso AN mais 1 é só substituir tudo que é N por N mais 1. Então, 1 sobre N mais 1. Agora, o que a gente faz? A gente subtrai o AN mais 1 do AN e vê o que resulta esses sinais aqui. Então, vai ficar 1 sobre N mais 1 menos 1 sobre N. Isso daqui vai ser igual a... A gente tira o MSN, o MMC de N mais 1, e vai dar N que multiplica N mais 1, vai ficar aqui, né? N que multiplica N mais 1 dividido por N mais 1 fica N, menos o N mais 1. Isso daqui vai dar menos 1 sobre N mais 1. E aí a gente tem que observar daqui e tirar a conclusão para dizer o que é essa sequência, né? A gente tem um valor negativo em cima e embaixo a gente tem uma função que é estritamente positiva nesse intervalo aqui, né, de 1 até infinito. Isso daqui nunca retorna um valor negativo. Portanto, isso aqui vai ser sempre negativo. Isso aqui vai ser sempre negativo. E outra coisa que a gente tem que saber também, né, que isso daqui nunca vai ser zero. Não tem nenhum valor que a gente coloque aqui que zero é função. Então isso aqui é simplesmente menor que zero. Se é simplesmente menor que zero, então a gente está falando desse caso aqui, que é uma função estritamente, vou colocar aqui, né, estritamente decrescente. Ok? Então tá, então espero que tenha ficado claro. Os outros exemplos são bem mais fáceis, né? Qualquer exemplo que tu fizer é sempre diminuir um termo da frente do termo anterior e analisar o sinal para ver se isso der certo, como deu aqui, né, no finalzinho. A gente pode garantir que é um valor negativo para qualquer valor de n que tu coloque aqui. Então tu vai poder analisar o crescimento ou decrescimento da tua sequência com garantia. Obrigado pela audiência, pessoal. Lembre que vocês podem seguir o canal do YouTube, o Twitter e também o blog. Muito obrigado e até a próxima.